No mês de junho deste ano, o Pacto Nacional pela Primeira Infância foi renovado por mais 5 anos. Amanda Mustafa mostra pra gente os compromissos que foram assumidos para esse novo período. São mais de 350 signatários das esferas pública e privada, organismos internacionais e representantes do terceiro setor. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, ele nasceu a partir do projeto Justiça Começa na Infância, fortalecendo o sistema de justiça para o desenvolvimento humano integral. Era preciso desenvolver políticas voltadas para a primeira infância, em razão de que, cientificamente, ficou comprovado que o investimento na primeira infância, que compreende a fase desde que o bebê está sendo gestado, até os 6 anos de idade, é a fase mais importante do ser humano. O pacto foi firmado em 2019 entre o CNJ e diversos atores que integram a rede de proteção à infância no Brasil para concretizar direitos previstos no artigo 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal indica a governança colaborativa como caminho para superar os problemas estruturais que surgem como consequência das injustiças sociais e fragilizam as condições de desenvolvimento de uma grande parcela de milhões de crianças na primeira infância. Foram se somando universidades e empresas, fazendo diagnósticos de temas que não se percebia, que estavam invisibilizados no judiciário, como as gestantes encarceradas, as adolescentes em socioeducativo também, gestantes ou já com filhos, a questão das crianças sofrendo diante da separação dos pais, falta de implementação de famílias acolhedoras. Houve diagnóstico de 5 eixos, inclusive sobre a estrutura judiciária, em que medida ela já é suficiente para cumprir a lei. Mapeadas boas práticas em 4 categorias: sociedade civil, empresas, justiça e executivo, e foram feitas capacitações. As violações dos direitos da infância e juventude, sobretudo aqueles que estão na primeira infância, são sobremaneira relevantes. E são, a maior parte das vezes, relacionadas à omissão da família, dos cuidadores e algumas vezes até do próprio Estado em relação a crianças e adolescentes. Então essas omissões têm que ser reparadas. E de outro turno, também a linha de ações como torturas, violências de outras formas, que também devem ser reparadas em relação às crianças e adolescentes. Essas são as situações mais comuns, inclusive. E aí o Pacto Nacional da Primeira Infância vem para sedimentar, pavimentar, para dar ênfase a essas situações que são as mais importantes de toda uma sociedade. Uma mudança para enxergar a criança como sujeito de direitos. Nós temos um índice muito grande de ajuizamento de violência sexual contra crianças, principalmente crianças até 6 anos de idade. Muitas colocações em família substituta, através de guardas, tutelas, adoções. Muitos casos de pedidos de vagas em creche, solicitações, do direito à creche, à educação. Muitas demandas ainda vinculadas à maternidade, ao direito da gestante de acesso à área de saúde durante todo o seu processo de gestação. Então, o papel nosso é de evitar problemas evitáveis. A ideia é desenvolver um trabalho o mais cedo possível, a partir da gestação de uma mulher, para que essa criança não venha a ter a necessidade de um ajuizamento por negligências futuras. No final de junho, o Pacto pela Primeira Infância foi renovado por mais 5 anos, com assinaturas de instituições que ratificaram o compromisso com a infância e os desafios que exigem atenção. Nós estamos num momento muito interessante de descentralização e atenção à diversidade das primeiras infâncias e de implementação da política judiciária da primeira infância. Então, essa é uma grande inovação. Cada tribunal agora tem já quase todos o seu comitê constituído, juntando diferentes segmentos internos do judiciário e outros segmentos do mesmo território, da Justiça do Trabalho Federal, para planejar como cuidar desse público de primeira infância no seu território. Como a própria palavra pacto diz, é a integração, é a pactuação, é um acordo e é todo mundo se ajudando.